Oi pessoal, meu nome é Rafael e eu vou falar sobre o texto Managing Security in a Zone of Peace, Brazil's Soft Approach to Regional Governance, do Andrés Malamud e da Isabela Alcañiz. Os autores começam falando que o Brasil é o maior país da América Latina e, seja em área, população e economia, representa metade de toda a América do Sul. Nesse sentido, sua ascensão fez muitas pessoas acreditarem que ele se tornaria um líder regional, já que seus interesses estrangeiros, sejam ofensivos ou defensivos, transbordam para os países vizinhos. Mas isso não aconteceu. O Brasil não mostrou ambição ou capacidade para se impor e seus vizinhos não viram necessidade em balancear o seu poder. Nesse contexto, o foco dos autores é a construção da governança regional brasileira no setor de segurança, considerada por eles a dimensão mais crucial das interações da região. Os autores assinalam duas peculiaridades da região em que o Brasil se insere. Suas fronteiras são difusas, indefinidas, e o núcleo interno é caracterizado por um longo período de paz entre os estados. A paz duradoura na região levou à condução da política de maneira diplomática e não militar. A incerteza quanto aos limites da região significa que a sua construção é um instrumento a serviço das estratégias nacionais, e não um objetivo regional em si mesmo. Nenhum país da região mostrou-se capaz de forçar ou comprar seus vizinhos. Dessa forma, potenciais hegemons têm sido países externos a ela. A balança de poder entre os dois principais países da região, Brasil e Argentina, era equilibrada até a década de 1980. Daí em diante, porém, a balança de poder pendeu para o lado do Brasil, a ponto de, a partir dos anos 2000, a bipolaridade não mais fazer sentido para se caracterizar a região. Foi a partir de então que o Brasil começou a investir num panorama de governança para estabilizar a região e excluir potências extra-regionais. Apesar disso, limitações estruturais e constrangimentos instrumentais têm marcado esses esforços. Partindo para as percepções brasileiras de riscos e ameaças à sua segurança, os autores chamam a atenção para o fato de que o Brasil se define como um país pacífico, e a solução pacífica de controvérsias é componente essencial de sua política externa. Mas a Guerra da Cisplatina e a Guerra do Paraguai mostram que as coisas nem sempre foram assim. A reconciliação do Brasil com sua vizinhança foi consequência da demarcação de todas as suas fronteiras no começo do século XX, dando fim aos conflitos por reivindicações territoriais. O comprometimento brasileiro com a não intervenção nos assuntos domésticos de outros países nasceu das percepções de segurança existentes nesse contexto. Apesar da atmosfera pacífica, as tensões entre Brasil e Argentina se fizeram presentes até o último quarto do século XX. A partir de então, a rivalidade histórica entre os dois países se transformou em cooperação regional. Como a Argentina não mais representava uma ameaça, a prioridade securitária brasileira passou a ser a região amazônica e também a chamada Amazônia Azul, que é a plataforma continental do país e as riquezas marítimas que nela se encontram. Nesse sentido, dois objetivos permeiam a documentação brasileira no que diz respeito à sua estratégia nacional de segurança: manter o equilíbrio entre as três forças armadas e incentivar a modernização do arsenal militar, visando desenvolver um aparato tecnológico próprio. Esse aspecto é ressaltado no Livro Branco de Defesa Nacional, que chama atenção para a sobreposição entre as preocupações com defesa, segurança e desenvolvimento. Ao contrário do que se vê em outras regiões, preocupações com segurança são minimizadas ou combinadas com outras prioridades. Além do desenvolvimento econômico, outra constante na política externa brasileira é a busca por autonomia, que assumiu perspectivas diferentes ao longo dos anos. Durante a Guerra Fria, era autonomia pela distância das grandes potências e rivais regionais. Depois, autonomia pela participação em instituições internacionais e organizações regionais. Com a chegada de Lula à presidência, autonomia pela diversificação de parceiros e áreas de atuação. Em resumo, os autores afirmam que, no Brasil, segurança assume uma conotação mais doméstica que internacional, graças à tendência pacífica das relações com os demais países da região. Falando sobre as fontes de poder, os autores afirmam que o poder social, ou seja, a capacidade de fazer com que os outros façam algo que eles não fariam normalmente, se baseia em três recursos: coercitivo, material e persuasivo. Nas relações internacionais, os dois primeiros se combinam para formar o conceito de hard power, e o último se associa ao soft power. Os autores afirmam que o hard power brasileiro é superestimado, e a maioria das suas conquistas internacionais é resultado do soft power aplicado pela diplomacia engenhosa. O Brasil não é, e não tem intenção de ser, uma potência militar. Dada a escassez de recursos de hard power, o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que apostou seu futuro em soft power, principalmente através da diplomacia. O Brasil também carece de influência econômica para comprar seu lugar como líder regional ou global. O crescimento econômico do país tem sido baixo e inconsistente. Apesar de ser o maior país da América Latina, ele não é o mais rico. Assim, os autores afirmam que o Brasil possui um PIB diplomático maior que o econômico, e por conta da qualidade e profissionalismo de sua diplomacia, ele pode fazer movimentos mais ousados no cenário internacional. Para os autores, a governança regional em segurança tem duas funções: construção de instituições e resolução de conflitos, e emprega dois tipos de instrumentos: persuasão e coerção. A combinação dessas dimensões produz uma tipologia com 4 categorias: garantia, prevenção,
proteção e imposição. Políticas de garantia têm a ver com esforços de reconstrução pós-conflito e medidas de construção de confiança. Como a América do Sul não tem tido conflitos destrutivos ou guerras nos últimos tempos, a solidariedade para a reconstrução é limitada à cooperação após desastres naturais e não tem relação direta com questões de segurança. Na região, existem mecanismos institucionais para resolver controvérsias de segurança entre Estados. Através da institucionalização das relações de segurança, o Brasil pretende evitar respostas regionais ad hoc a crises e intervenções de países de fora da América Latina. A integração regional, porém, permanece superficial, e seria mais correto chamá-la de cooperação regional. Políticas de prevenção têm a ver com a prevenção de conflitos através da construção e manutenção de instituições domésticas, regionais e internacionais. A teoria da estabilidade hegemônica afirma que políticas de prevenção são a marca de qualquer Estado com ambições de liderança significativa. Nesse sentido, cresceram os investimentos brasileiros em ativismo ambiental e não proliferação nuclear, áreas que o governo considera de grande potencial para o reconhecimento internacional do país. Políticas de proteção se relacionam com a proteção da sociedade frente a ameaças externas, como terrorismo, crime organizado e pandemias. Dada a sua localização geopolítica, o Brasil enfrentou poucas ameaças terroristas desde o início dos anos 80. Por outro lado, o investimento brasileiro em políticas de combate ao crime é mais expressivo, já que segurança pública é uma das prioridades. Apesar disso, o Brasil figura entre os piores países em questões de direitos humanos e liberdades civis no combate ao crime. As condições dos centros de detenção brasileiros já foram alvo de críticas internacionais. No que diz respeito à proteção pandêmica, o Brasil coopera com vários de seus vizinhos no controle de doenças endêmicas como a malária, esquistossomose, leishmaniose, tuberculose, hanseníase e AIDS. Políticas de imposição, por fim, têm a ver com a resolução de conflitos, principalmente através da manutenção ou imposição da paz. Como o Brasil dá prioridade à via diplomática, esse tipo de intervenção por parte do país é incomum. A liderança brasileira na missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, por exemplo, é uma exceção à regra. A relutância do Brasil em se envolver em qualquer coisa, exceto em cenários de baixo risco, porém, levanta dúvidas sobre sua capacidade e compromisso para reforçar a segurança regional. Em conclusão, os autores afirmam que o investimento baixo, tardio e fraco do Brasil na governança regional de segurança é explicado pela combinação de baixas ameaças regionais, capacidades nacionais insuficientes, uma cultura legalista de solução de controvérsias e a participação em redes transgovernamentais que substituem ou minimizam a cooperação interestadual e as instituições regionais. Se a região continuar a não representar uma ameaça, não se deve esperar que o Brasil aumente seu investimento em governança regional de segurança.